são... Caramba. Inclusive, essa coisa da fragilidade, sexo frágil no crime, meu amigo, isso não existe. Não existe. A Elise é a maior prova disso. Fria, foi calculista, né? Ela foi calculista porque aí, a partir do momento em que ela mata... Inclusive, eu costumo dizer isso, o esquartejamento diz muito mais dela do que o tiro. Porque aí o esquartejamento coloca ela num outro patamar. É. Primeiro que ela quebra totalmente os padrões do esquartejamento. Porque, apesar dos pesares, o crime de esquartejamento é um crime comum. Ele é Comum? comum. Eu conversei com vários médicos legistas, é comum. E ele Ele é acontece na comum. maior parte das vezes. Passional, é um crime de ódio. A Ah, pessoa só é? esquarteja quem ela conhece, quem ela teve uma relação Ah, ali. É é? igual o cadáver com 70 facadas. Tipo, o cara O cara já morreu tava na morto. 10ª, o É. cara continuou dando facada ali. Tem uma história para ser contada ali por conta das 70 facadas. A Caramba. mesma coisa esse esquartejamento. O esquartejamento ele é considerado crime de ódio, porque, enfim, é brutal demais, né? Dentro dessa tese de que é um crime comum, ele tem um padrão. O padrão é, se você esquarteja quem você conhece, ninguém perde tempo esquartejando um É. desconhecido, até porque Um trabalho é absurdo. uma empreitada muito É. grande. Dentro dessa tese do que é comum, no padrão, a primeira coisa que eles fazem é a degola. Por quê? Porque quando você tira a cabeça, aquele corpo fica sem uma identidade. É. Então é muito mais fácil você esquartejar um corpo cujo semblante não está te olhando, É. né? Ainda Tá mais que cortando a pessoa olhando pra você. Sim, Deus me livre. exatamente. Os irmãos Cravinhos, quando eles mataram o casal, o Manfred e a Marisa Paulada, logo que eles morreram, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma toalha para cobrir o rosto, que eles não queriam ver, não queriam É. olhar para aquele cadáver de forma figurada olhando para Claro, eles. claro. Então, a Elise, não, ela, em vez dela começar com a degola, ela começou cortando os joelhos, Caramba. separando a tíbia do fêmur. Depois ela faz um corte na altura da cintura, que é um corte, tipo, extraordinário, que os legistas nunca viram isso na vida. Ela cortar na cintura, porque estão as É. vísceras ali. Aí depois ela corta os braços, ela separa os braços e Com, deixa a cabeça no com que? O que tronco. que ela usa? Faca? Uma faca de cozinha. Essas facas de churrasco, essas coisas. Sim, uma faca comum. Comum? Uma faca comum, uma Então deu um faca de cortar carne. trabalho, assim, não é 6 horas para esquartejar. 6 horas, 6 horas. cara. Ela conta que quando ela estava cortando a coluna, ela quase desistiu porque foi muito trabalhoso. E a filha, tá onde? Tava no quarto. Meu Aí quando ela Deus. esquarteja, a dinâmica é o seguinte: aí ela chega, ela mata o marido, guarda no quarto de hóspede, porque ela usa técnicas que os caçadores profissionais usam para esquartejar animais de médio porte na floresta. Na hora que você mata um cervo, que eles faziam muito essas viagens para caçar no Canadá, e lá Hum. não é bagunçado. Quando você mata um animal na floresta, por questões sanitárias, você não pode deixar o bicho lá, você tem que tirar o bicho da floresta. E eles ensinam técnica de esquartejamento. Por exemplo, matou um Um alce. cervo, um alce lá. Não é na hora que você esquarteja, porque senão vira um derramamento de sangue ali que tu não consegue nem chegar perto do bicho de tanto sangue. Então você espera um pouco, cerca de 3 horas, para o sangue começar a coagular. Aí, Ah, então, quando você começa a cortar, ele já não aí, derrama muito sangue. tá. Mas também você não pode esperar muito, porque principalmente em ambiente muito frio, a carne fica muito rígida. Então é mais difícil você Caramba. cortar. Então ela tinha esse Ela conhecimento. tinha esse conhecimento, então ela espera um pouco. Aí a babá chega de manhã, ela entrega a filha para babá e se tranca no quarto de hóspede. Ela diz assim: Eu não quero ser incomodada. E se tranca lá com a faca para esquartejar. E o caminho de sangue ela limpou todo. Limpou tudo. Ela limpou tão bem. Eu gosto até de fazer o merchan do Veja Multiuso, porque ela usa o Veja Multiuso e a limpeza é uma limpeza pesada, é tão Tão bem perfeita. feita que os peritos depois, bem depois, chegam com o luminol e não acham mancha de Nenhum sangue, traço de sangue. nenhum traço de sangue. Caramba, não sei se a Veja vai adicionar isso na propaganda deles, né? Mas é Ela usa Veja impressionante. Multiuso. Caramba. É impressionante. E aí ela fica no No quarto quarto, com o aí corpo dele já esquartejado. esquartejando, que foi 6 horas de esquartejamento, já Tá. na manhã do domingo. A babá,
bate na porta no meio lá dos trabalhos da Elise, Sei, porque a menina tá chorando e com fome. E era meio comum, assim, a Elise dar uma papinha pra ela, tava com 9 meses. sei. Aí a Elise lava as mãos, sai do quarto, pega a nenê no colo, dá a papinha pra ela, entrega de volta pra empregada e volta pra terminar O o serviço. serviço. Caramba. Então é esse comportamento que coloca ela Diferencia. numa outra categoria de criminosa, né? A frieza. Porque, cara, pra você esquartejar qualquer pessoa, quanto mais o teu marido que dormia na cama, que era o pai da filha dela, É. o cara por quem ela dizia que era apaixonada, você precisa abrir mão do seu altruísmo, você precisa abrir mão dos teus sentimentos básicos, tu precisa abrir mão de tanta coisa que, assim, pensa que tem gente que é incapaz até de matar uma galinha para cozinhar o almoço, né? Tem gente que fica. Então, cara, ela é de uma frieza Cara, indescritível, absurdo, absurdo. porque e ela resolve cortar a cabeça só porque não coube que ela coloca as partes, ela distribui em 3 malas. Só que o tronco com a cabeça não cabe na terceira mala, então aí ela resolve cortar a cabeça do marido. Mas ela planeja tão bem isso e ela não pensa na câmera do elevador, por exemplo, em desligar antes a câmera, ou tapar, ou fazer alguma. Ela conta que quando ela é questionada para onde ela ia com aquelas malas, ela diz que ela foi fazer uma entrega de vinhos, porque eles já estavam vendendo vinhos nobres, que o plano deles era montar uma adega de vinhos nobres. Ela conta isso. Eu não sei se a pessoa, Vilela, eu não consigo exigir sanidade de uma É, pessoa que acabou de matar e esquartejar é. outra. Ela não tá Tipo, pensando. mesmo que ela seja uma desequilibrada, que ela esteja num desespero, como os advogados dela dizem, como. Eu acho uma explicação muito pequena, sabe? O É, motivo do esquartejamento. Ela esquartejou porque ela. O livro, do livro sobre Elise Matsunaga, ele tem um ensaio sobre a prostituição. Muitas pessoas, inclusive, eu recebo até críticas negativas de pessoas dizendo: por que contar tanta história de prostituta, algumas prostitutas que não tem nada a ver com a Elise, inclusive? Por que tu tá contando essas histórias dessas mulheres? Eu vou aproveitar aqui para responder. Para a gente entender o crime que a Elise cometeu, a gente precisa saber de que universo ela saiu. De que mundo a Elise. Em que mundo a Elise conheceu o Marcos? Foi no mundo da prostituição.